O segundo tópico fala sobre o confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Esse confronto com as trevas não é só Paulo, só Barnabé, só os irmãos da igreja primitiva que sofreram, mas isso vem até os dias de hoje, né? A história nos conta que até na descoberta do Brasil aqui em 1500 anos atrás, aí, alguns anos atrás, grande foi a perseguição dos povos daquela época e a gente sabe disso, né? Vamos para décadas de 50 e 60, a gente sabe quanto que a igreja era perseguida, era apedrejada, era mal interpretada, né? Era tudo Aquela, como nessa época, em algumas cidades era o império, império. o império do romanismo, né? A gente conhece, a gente, por exemplo, o estado de Pernambuco tem uma cidade que o nome da cidade é São José do Egito. A cidade era totalmente católica em termos latifundiários e em termos de religião. Sim. E para começar o evangelismo lá, a coisa não foi fácil, né? Foi complicado, mas eu louvo a Deus, querido, porque naquela época a história conta, existe a história da Assembleia de Deus fala muito isso, e esses homens de Deus, ele era simplesmente conduzido de maneira tão interessante, e isso me choca, me confronta muito comparando aos dias de hoje, né? Claro que a gente não pode levar muito ao pé da letra, até porque naquela época não sentiam o que nós temos hoje, né? Locomoção, inteligência, e isso mudou muita coisa, né? Mas naquela época os pastores eles eram conduzidos a uma certa cidade, né? O pastor responsável pegava aquele pastor, levava ele até uma certa cidade, debaixo de uma mangueira, debaixo de um pé de árvore gigante ali, fazia uma oração por aquele pastor e falava, ó, o campo é teu, né? Se vira. Agora é contigo e Deus. E a gente conhece histórias aí de homens que foram colocados nessa condição. E nesses lugares hoje tem templos aí com 6 mil, com milhares de cristãos servindo a Deus através de um homem que se colocou à disposição do Evangelho, de um homem que colocou a sua vida no altar. O que a gente entende, pastor Miqueias, era a dependência desses homens total de Deus. Total. Primeiro que eram homens que, como acabamos de falar, eram homens fiéis. Eram homens que tinham reverência. Eram homens que obedeciam. Eram homens sensíveis. Glória a Jesus. Eram homens que tinham disponibilidade total para fazer a obra do Senhor. Com certeza. E ali aconteceram milagres, maravilhas. E essa questão do confronto, né, com as trevas, ela foi evidente. Então, desde aquela época até os dias de hoje. E Paulo registra aqui essa questão, né? Na pregação aqui, onde tenta pregar para o procônsul Sérgio Paulo, e aparece ali um endemoniado, né? Causando ali na pregação de Paulo, mas Paulo era homem sem medo, né? Paulo ele não tinha... ele não media palavras quando a questão era defender o evangelho. Sim. Ele sabia o que era isso, ele sabia ser firme naquilo que ele pregava. Então ele pregava e já manda o cara calar a boca. E o inimigo, ele sempre com as suas estratégias, né? Sempre. Ele sempre foi inimigo. Interessante, que ele não muda. As estratégias do maligno sempre foram as mesmas. Sempre utilizadas da mesma maneira. Se a gente for por Antigo Testamento, o que ele usava para destruir os profetas? O que ele usava para defamar os profetas? Enviava ali pessoas que profanavam, que mentiam, caluniavam, e as pessoas abraçavam essa causa, né? Primeiro ele coloca a ira no coração dos servos dele, depois envia a confusão. E misturando os dois, trabalho executado. Com a sua astúcia, a inteligência dele. Ele é terrível. Tem não brinca com ele não, né? Tem uns aí que fala que ele não é essa grande coisa não, mas eu falo, ele é terrível. A Bíblia fala enquanto muitos brincam de ser crente, ele não brinca de ser diabo. Não. E ele sabe da responsabilidade dele. Altamente competente naquilo que ele faz. Eu vi algo esse dia interessante, e eu acho que isso me chamou a atenção. Certa pessoa, eu não lembro quem é a pessoa que falou isso
há poucos dias, ele disse, olha, o poder que há no ser humano, né? O corpo do homem, por que ele é tão importante para Deus? Se nós somos para Gadara, a Bíblia diz que os demônios, né, a legião se utilizava de um único corpo para fazer arruaça naquelas 10 cidades. Né? Depois de expulso daquele corpo, aquele homem se torna totalmente outro homem liberto, fazendo agora a obra do Senhor. Então, qual é a importância disso? Essa preocupação que nós precisamos ter, né? Que o nosso corpo, ele precisa ser templo, morada do Espírito Santo de Deus. Porque enquanto ele estiver ausente dessa morada do Espírito Santo de Deus, enquanto ele estiver ausente, outra legião, outro servo do maligno vai entender e vai querer se utilizar desse espaço. Mas quando nós preenchemos esse espaço interno nosso com o Espírito Santo de Deus, nós temos a certeza que nada vai nos abater, né? Nada vai nos abalar, e nós faremos a obra do Senhor de maneira gloriosa. Toda segunda-feira, às 17h30, ao vivo, Wesley Campos traz um convidado especial para um bate-papo imperdível aqui na TV Xerife. Vem com a gente!